Muito bem, meus irmãos, agora vamos para a hora da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Atos, enquanto as crianças vão indo para o seu culto, para a sua palavra. Atos capítulo 11, nós vamos dar seguimento à nossa série de mensagens no capítulo 11 de Atos, que nessa temporada desse ano vai até o capítulo 12, primeira temporada das exposições, das mensagens no livro de Atos, vão até o capítulo 12, até o final do capítulo 12, e nós vamos hoje encerrar o capítulo 11, estudando o trecho de Atos 11, dos versículos 19 até o versículo número 30. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesse texto. Amém, irmãos? Abriram a Bíblia? Acessaram aí no seu celular? Vamos ler a palavra então. Diz assim a palavra de Deus: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judeia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a direção do Senhor e a ajuda do Senhor. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos a edificação da Tua igreja nesse momento, Senhor, em que nos debruçamos, Senhor, diante do Senhor, da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por tudo que nós já vivemos até aqui neste culto, tudo que o Senhor já falou ao nosso coração, desde, Senhor, da entrada, dos louvores, dos testemunhos. Que o Senhor continue falando à sua igreja nesse momento, para a glória do Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e a praticá-la, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Dia 31 de outubro, de outubro de 1517 e agora de outubro de 2025, nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. 508 anos em que o movimento que começou lá na Alemanha com Martim Lutero, obviamente tem vários desdobramentos, obviamente vou resumir aqui algumas questões, deu origem ao que nós somos como igreja cristã. E sim, nós somos uma igreja evangélica, que também é a origem desse movimento protestante, que valoriza aquele movimento que foi levantado por Deus para combater os desvios que a igreja vinha sofrendo ao longo dos anos. E eu gostaria de, enquanto estamos estudando esse texto de Antioquia, lembrar algumas dos valores, dos pilares que esse movimento promoveu à igreja. E com a graça de Deus,
que a gente possa entender isso de forma mais ampla, né? A Reforma Protestante começou com uma crise, não é? Principalmente por causa da venda de indulgências. O que seria isso, né? As pessoas trocar dinheiro por salvação, vamos dizer assim, né? A grosso modo, né? Então, nesse breve cenário ali no século XVI, essas distorções, esses abusos, ligado principalmente à venda de indulgências e à centralização do poder da igreja, um clamor assim surge, né? Principalmente comandado ali inicialmente por John Huss, John Wycliffe, que culmina no grande personagem dessa história da Reforma Protestante, que é Martim Lutero, obviamente, né? O monge inquieto, como dizem, né? Um monge que buscava essa paz com Deus, essa descoberta pela palavra, que se ia atormentado por sua própria justiça, buscando entender o que seria o cerne da palavra de Deus em relação a isso, e estudando o livro de Romanos, especificamente o capítulo 1, no versículo 17, quando Paulo diz assim: o justo viverá pela fé. E ele descobre, né, ele se abre, os seus olhos se abrem para essa realidade interpretativa de que a justiça de Deus, né, não exige nenhuma ação humana, né? A justiça que Deus promove, ela vem através da ação de Cristo. O justo viverá pela fé naquilo que Cristo fez, não naquilo que Ele pode fazer. Ou seja, não está nas nossas mãos a justificação. E isso levou a proclamar, a fixar ali na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, né, que foram ali o estopim, o grito dessa reforma, e que a princípio não era uma tentativa de rompimento com a igreja atual, mas uma tentativa de mudança das bases, uma reforma daquilo que eles deveriam ser como igreja. E iniciam-se vários acontecimentos e muitos reformadores surgem nesse processo a partir de Martim Lutero. E o que mudou basicamente? O que muda é que houve um resgate de verdades fundamentais que se tornariam os pilares, principalmente da Reforma Protestante, do que nós acreditamos, da nossa fé, das nossas confissões, que está baseada nos 5 solas. Então, não sei se os irmãos sabem quais são os 5 solas, mas os 5 solas são esses: sola Scriptura, somente a Escritura; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; soli Deo gloria, glória somente a Deus. Muitos outros reformadores se levantaram nesse interim, e até que um deles, chamado Gilberto Voetius, reformador holandês, promove uma segunda reforma, e ele diz uma frase que ficou conhecida como também uma frase que marcaria a igreja ao longo dos anos, que é: uma igreja reformada, ela sempre está sendo reformada de acordo com a palavra de Deus, né? Então é uma frase em latim, que eles usavam em latim, mas a igreja reformada sempre está reformando de acordo com a palavra de Deus. Então é um dos valores, além dos 5 solas, igreja reformada sempre reformando, também adquiriu nesse período um dos pilares, né? Há uma discussão se quem falou essa frase exatamente, quem desenvolveu, há debate sobre isso, mas a grande maioria atribui isso ao chamado e ministério de Gilberto Voetius, esse reformador holandês. E o que isso tudo tem a ver com a gente, meus irmãos? Tudo isso tem a ver porque a reforma nos trouxe não só benefícios eclesiásticos, vamos dizer, da igreja. A reforma nos trouxe mudanças sociais. Por exemplo, o Estado laico
é fruto desse pensamento reformado, que significa que o Estado não deve ser religioso, vamos dizer assim. Ele não deve interferir nas questões de fé, de prática. Ele deve ser, todos têm direito a professar a sua fé. Então, os direitos humanos são baseados principalmente por princípios da reforma, quando a reforma traz a sola escritura de que todo ser humano é feito à imagem de Deus e digno de vários direitos inerentes à vida. E eu poderia aqui citar muitas influências, as universidades, a educação e muitas outras influências que o movimento cristão reformado promoveu para a nossa sociedade, que nós sabemos que hoje às vezes a gente nem atribui esse valor a esses reformadores. E o que isso tudo tem a ver com o texto que nós lemos aqui? Lucas está escrevendo novamente a Teófilo e continuando a narrativa dele, depois que Pedro confirma o evangelho aos gentios, a partir da sua experiência com Cornélio, e ele convence, e a igreja de Jerusalém, que é a primeira igreja ali organizada, vamos dizer assim, como fruto do movimento de Pentecostes, eles recebem esse entendimento de que o evangelho não era só para os judeus e que agora Deus estava ampliando o seu povo para todo o mundo grego, que era a expressão como era conhecida na época. Os gregos eram todos os gentios, não era só que era somente o grego, mas era todos os gentios, aqueles que não eram judeus. Lucas então narra nesses próximos versículos o surgimento da igreja de Antioquia. E por que essa narrativa foi colocada aqui e ela é tão importante? Porque ela nos traz verdades profundas sobre o nascimento de uma igreja. A Igreja Livres é uma igreja em nascimento. Nós temos 3 anos de vida. Se a gente estiver indo para um caminho errado, dá tempo da gente resolver, né? A Igreja Católica, naquela época, apostólica romana, que havia sido fruto, né, de uma longa trajetória histórica, ali, fruto dos concílios, principalmente de Constantino, que unifica a fé cristã, ela estava há muitos anos caminhando longe daquilo que seria o sola escritura, ou seja, que a palavra de Deus era a única fonte de revelação e que elas precisavam corresponder à palavra de Deus de forma dedicada, veementemente verdadeira. Ocasionou uma dificuldade gigantesca para ela voltar para o caminho. Inclusive, isso pode acontecer conosco. Quer dizer, essa frase, né, uma igreja reformada precisa sempre ser reformada à luz da palavra de Deus, indica que a gente precisa constantemente avaliar aquilo que nós temos feito em relação à palavra de Deus. Eu não posso me distanciar. Inclusive, essa igreja que vinha de sérias distorções na reforma, uma das principais questões que haviam permeado ela é que ela valorizava mais a tradição do que a própria Escritura. Quer dizer, não, a igreja está acima da Escritura porque a igreja veio antes da Escritura, a Escritura veio depois, é um livro organizado, e uma série de ataques contra a Bíblia propriamente dito. Mas o que a Bíblia traz em sua interpretação, em seus escritos originais e na sua interpretação, é muito mais antigo do que o surgimento da igreja de Constantino. Obviamente, isso é claro e óbvio para todo mundo que é minimamente inteligente, consegue entender, ler o texto bíblico e interpretar. E esse retorno à Escritura, enfim, foi uma contribuição muito, muito importante. E eu queria, ao longo dessa exposição, do que Lucas promove aqui na igreja de Antioquia, e mostrando como que valores que a igreja de Antioquia cultivava foram resgatados pela reforma protestante, que são valores das igrejas mais primitivas que são narradas aqui no livro de Atos. Muito bem. Portanto, uma igreja, meus irmãos, só se estabelece, segundo Lucas aqui, nesse texto, quando ela está centrada na palavra e na imitação de Jesus. Uma igreja só se estabelece, ela só se consolida quando ela está centrada na palavra e na imitação de Jesus. Eu poderia expandir um pouco essa ideia dizendo o seguinte, que uma igreja só está centrada na palavra e na imitação de Jesus quando cada um dos seus membros também está centrado na palavra e na imitação de Jesus.
O nosso coletivo é formado por pequenas ações juntas que fazemos como coletivo. O nosso individual é muito importante, a nossa relação pessoal com Deus, a nossa relação pessoal com a palavra é muito importante. Bom, e eu dividi esse texto em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 19 ao 21, Lucas narra literalmente o nascimento dessa igreja. Lucas narra então, ali nesses versos, que a partir da dispersão por causa da morte de Estevão, dos judeus que estavam ali em Jerusalém, um grupo grande de judeus vai pelas regiões ali da Fenícia, expandindo a sua de Chipre, e chegam até Antioquia, que era se tornou depois, nesse período, a terceira mais importante cidade do cristianismo, principalmente histórico, por conta de ser uma cidade cosmopolita, uma cidade importante. Lucas narra esse processo porque ele vai mostrar que a igreja de Antioquia foi a grande responsável pelo fato desse evangelho ter chegado até nós. Uma igreja missionária. Gente, falar igreja missionária é uma coisa meio redundante, é tipo subir para cima, descer para baixo. É redundante, porque uma igreja existe para realizar a obra de Deus, para cultivar, promover, incentivar, sustentar, enviar missionários, pessoas que vão pregar o evangelho e se estabelecer. Lucas, ele centra a exposição dele nisso, para que Teófilo saiba como foi importante a formação dessa igreja. E eu não sei vocês, mas eu tô assim, num final de semana bem corrido, e pregando em muitas mensagens, vários lugares, a minha cabeça às vezes confunde o ponto de uma mensagem com a outra. Mas tem uma coisa que acontece aqui nesse texto que é muito legal, que é paradigmático. O que é paradigmático? Tudo que é paradigmático é importante. O que é isso? Que estabelece um padrão. Parece que Lucas narra essa história para nós, porque ele está dizendo assim, olha, as igrejas devem ser assim. A igreja que imita Jesus deve ser assim. Ela deve ser construída a partir desse entendimento. E tudo que é primeiro na literatura judaica é importante. Tudo que vem primeiro, como Gênesis, por exemplo, é importante, porque estabelece um paradigma, um padrão que vai ser imitado e vai ser elaborado mais para frente. Eu já falei várias vezes, né, durante essa maratona que eu tenho nesse fim de semana, que Deus ele vai construindo o conhecimento a partir do simples para o complexo. A Bíblia ela é construída assim, a revelação de Deus ela se dá do que é mais simples para o complexo. Deus faz isso na criação, Deus faz isso quando ele cria o homem, quando ele cria o mundo, o universo. Deus faz isso quando ele lida com o pecado. Quando ele vai tratar, por exemplo, sobre idolatria na Bíblia, ele cita histórias. Então, essas histórias são paradigmáticas. O que Lucas está fazendo aqui, nada mais, nada menos é que dizendo o seguinte, olha, igreja que vai ler isso aqui, preste bem atenção nesses fundamentos aqui, nesses valores que vão aparecer na fundação dessa igreja, porque é assim que deve ser. Tá? Bom, e o que acontece então nesses primeiros versículos? Então há essa dispersão, judeus pregando a judeus. Então veja que isso já foi desconstruído nas mensagens anteriores, perceberam? Quando houve o Pentecoste, ali naquele movimento de discípulos, os discípulos eram judeus, então eles achavam que, legal, está acontecendo uma coisa nova, Deus está reformando algo, Deus está mudando uma direção, Deus está reformando a ideia de relacionamento, de igreja, e isso é para os judeus. Eles acreditavam que essa reforma e aquilo que Deus estava fazendo por meio de Pentecostes também seria apenas para os judeus. Mas não, a intenção de Deus era espalhar isso pelo mundo todo. Então Lucas gasta os 3 últimos capítulos, a partir do capítulo 10, 8, 9, 10 ali, 9, 10 e 11, explicando que não era só para os judeus. Dizendo o seguinte, não é só para os judeus. Inclusive isso aparece aqui nesse texto, quer dizer, os judeus se dispersaram por conta da perseguição que aconteceu a partir da morte de Estevão, e ao se dirigirem ali por Chipre, Antioquia, Fenícia, eles pregavam apenas aos judeus, não aos gentios.
Contudo, o texto bíblico nos diz que alguns desses pregaram, não é, a gregos, ou seja, a não-judeus. Quem eram esses? Aqueles que eram um grupo de Chipre e de Cirene. Óbvio que nosso tempo não é hábil para a gente poder mergulhar nos detalhes mais importantes, então estou trazendo as informações mais importantes para os irmãos aqui, mas Chipre era uma cidade, né, grega, e Cirene também, mas as duas têm uma relação com a narrativa de Lucas aqui. Primeiro que Barnabé, que já apareceu lá no capítulo 9, como filho da consolação, e aproximou Paulo da igreja de Jerusalém, era um judeu de Chipre, conhecia bem essa realidade, gentílica, grega. E os de Cirene têm uma relação interessante na Bíblia, que é uma relação vinculada a o nosso irmão que carregou a cruz aqui na Páscoa, né? Que é o Simão Cirineu, que foi forçado a carregar a cruz de Cristo, né? Ajudou a carregar a cruz naquela via dolorosa. Ele foi colocado, ele era um Simão, ou Simeão, como era de costume colocar o livro, filho, né, Bar Simão, né, o Bar Simeão, filho, né, da cidade de Cirene. Esse termo vai aparecer mais para frente no livro de Atos como Simão Níger, que depois vai citar que os filhos desse Simão Níger também eram conectados a esse Simão Cirineu que carregou a cruz de Jesus. Ou seja, é possível, meus irmãos, que na comunidade de Cirene houvesse uma comunidade de cristãos que muito provavelmente tenha tido como líder aquele homem que havia carregado a cruz do Senhor, né? Sendo forçado a carregar a cruz do Senhor. Percebam que aparece uma coisa aqui bem interessante na narrativa bíblica, que é como nós somos dirigidos à comodidade. E Deus precisa dar um... Eu não vou falar, Deus precisa dar né? A igreja estava em Jerusalém, acomodada, Estevão se levanta e a igreja se dispersa, então ela cumpre a vontade de Deus. A igreja de Jerusalém, então, aqui a igreja ali da Fenícia, de Chipre ali e tal, começa a nascer a partir desse incômodo. Ela é forçada, Simão Cirineu estava lá e forçaram, ajuda Jesus aqui, é mais ou menos essa ideia que está por trás dessas narrativas aqui. Que uma igreja não nasce no nosso comodismo, ela não nasce na nossa conformidade, ela nasce na nossa indignação, ela nasce na nossa inconformidade, no nosso inconformismo, na nossa angústia. Às vezes Deus nos provoca algumas angústias para que a gente possa sair do lugar onde a gente está parado e fazer a obra de Deus, e fazer aquilo que Deus está fazendo. Se está muito acomodado, sim, está muito, né, tá muito legal, parece que Deus promove assim, um santo abandono, uma santa tribulação, para empurrar a gente para um lugar de fazermos a obra de Deus. Isso acontece aqui. Uma coisa muito legal que nesse processo da pregação, em que esses judeus de Cirene pregam a palavra, que a mão do Senhor estava com eles. É muito interessante essa figura Lucas usar a mão do Senhor como parte do todo do corpo de Deus, né? Como se Deus tivesse mão, né? E estava com eles, a mão como um representante também de trabalho, né? De suporte, de apoio, né? E enquanto eles faziam a obra de Deus, o Senhor estava acontecendo. E qual era o resultado disso? O finalzinho desse trecho termina com e muitos desses gentios se converteram ao Senhor. Termina com um relatório do avanço da obra de Deus. Quer ver uma coisa que alegra o crente? É ouvir que a palavra de Deus está se espalhando e pessoas estão abrindo o coração e se convertendo ao Senhor Jesus. Isso anima a gente. Isso é encorajador. Como é que a reforma contribuiu para o resgate disso que aconteceu aqui nesses primeiros versículos, né? O que me chamou a atenção dentro dessa primeira parte é que nós não sabemos os nomes das pessoas que pregaram em Chipre, em Cirene e em Antioquia. Foram irmãos anônimos. Cara, não tem celebrismo gospel. Não tem celebridade gospel, entende? Não tem aqui.
Ninguém sabe quem eram esses irmãos. A igreja de Antioquia, a principal igreja do Novo Testamento, surgiu de anônimos. Cara, que loucura! O que Deus quer falar para mim e para você com isso? Que nós somos esses. Enquanto nós estamos aqui celebrando algumas figuras, o evangelho está avançando por gente que é no name. Ninguém sabe o nome. É assim que Deus faz as coisas. A gente está achando que o foco de Deus está nas celebridades. Não está. O foco de Deus está naqueles milhares de pessoas anônimas que creem no Senhor e obedecem ao Senhor e se tornam agora ministros, pregadores do seu evangelho em todas as esferas onde eles estão indo dispersos para todos os lugares, estão pregando o evangelho. Olha que loucura. Uma igreja nasce desse processo. Chipre e Antioquia, Fenícia, irmãos que estavam dispersos ali, mas por mais do que isso, judeus que estavam abertos para que o evangelho chegasse aos não-judeus. A reforma, ela foi basicamente um grito contra esse celebrismo, quer dizer, é só o Papa que tem acesso à Bíblia. A Bíblia está em latim, não está na língua do povo, é o celebrante, é o pastor. Eu fico doido quando eu chego nos lugares assim da igreja, e os irmãos falam, o pastor vai orar. Irmão, eu oro, eu sei que eu preciso orar, o pastor tem que orar mesmo. Mas todo mundo pode orar. Todo mundo está chamado à pregação, à oração, à vida com Deus. Essa é a mensagem que está por trás disso. Uma igreja nasce quando nós fazemos o nosso trabalho sem nos preocuparmos com títulos, cargos e posições. E foi isso que a reforma trouxe como um pilar, né? Um dos principais pilares é o livre exame das Escrituras. Quer dizer, está aqui, examina aí, leia a Bíblia. Foi legal e ruim ao mesmo tempo isso, eu confesso. Porque, só que assim, há um mau entendimento dessa questão. Porque a reforma não pregou uma livre interpretação. Ela pregou um livre exame. Examina aí a palavra de Deus. Agora, interpretar a Bíblia tem um jeito certo de fazer isso. E o que aconteceu foi que muitas pessoas começaram a interpretar a Bíblia de formas incorretas ao longo desse processo. E foi por isso que outras reformas começaram a surgir. Como eu falei aqui no início de Gilberto Voetis, uma igreja reformada tem que sempre estar se reformando à luz da palavra de Deus, porque senão ela vai em algum momento se desviar da verdadeira palavra de Deus. Amém? Um dos pilares, soli deo gloria, não tem glória. O Papa havia se tornado uma figura política, não só direcionada à igreja. Então, a glória somente a Deus retirava de cena essas celebridades e trazia à igreja uma possibilidade de retornar à essência da simplicidade do Evangelho. Feliz, 508 anos da Reforma Protestante, meus irmãos. Se Deus não tivesse levantado esses homens, nós não teríamos acesso à palavra de Deus. E como eu falei, né, Lucas parece que direciona isso à imitação de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, uma igreja precisa se parecer com Jesus. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos isso, simplicidade. Nós vemos mesa, nós vemos tudo que nós vivemos aqui, na relação da ceia do Senhor. A igreja ela só vai promover reforma quando ela imita Cristo, se concentrando em sua missão de anunciar, de ensinar, de pregar o Evangelho a todas as pessoas, de forma abundante, de forma abrangente, aberta, em todas as direções, para todas as pessoas, sobre qualquer circunstância, sobre quaisquer impedimentos que surjam. Essa é a mensagem de Lucas nesse primeiro trecho. A segunda parte é dos versículos 22 ao versículo 26. Quando a igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja ali após o Pentecostes, chega aos ouvidos, assim como aconteceu com Paulo, com outros, que Antioquia, esses irmãos que haviam sido dispersos, começaram a pregar e muitas pessoas estavam se convertendo. E gente, conversão é um trem assim, é mudança de rumo. Não dá para a gente falar de conversão,
sem falar de transformação de caráter, sem falar de transformação de comportamento, sem falar de transformação de modus operandi. Não dá. Uma reforma vai quebrar parede, vai fazer sujeira, porque ela vai limpar, ela vai modificar a estrutura inicial. É isso que Deus estava fazendo com a expansão do evangelho aos gentios, e agora a igreja está crescendo. E Barnabé então novamente aparece aqui, o filho do encorajamento, o filho da consolação, da exortação. Quem eles mandam? Um homem de Chipre, que já tinha, assim, habitualmente conhecia os chiprianos, vamos dizer assim. Ele tem uma linguagem, conhece a cultura, os costumes. Ele vai então para verificar o que está acontecendo e encorajar os irmãos, né? Ele não vai para tolir nada, mas ele vai para verificar se aquilo é de Deus de verdade, como nós aprendemos na mensagem anterior, com o pastor Juliano Som. O que é destaque aqui? O que é destaque nesse segundo trecho? Homens como Barnabé e Paulo, eles são dados à igreja para promover ensino, consolo, encorajamento, exortação. E a igreja só se consolida quando ela se parece com Cristo nesse aspecto. Bom, vamos lá. Barnabé vê graça em tudo que estava acontecendo, ele fica alegre. Gente, isso é dois indicadores muito interessantes aqui. O texto aqui na NVT diz assim: Barnabé chega ali e ver, ao chegar ali e ver essa demonstração de graça, alegrou-se. Alegrou-se. Quer dizer, a graça precisa ser demonstrada, olha que legal. Graça não é um conceito ideológico, é um conceito prático. Os irmãos estavam vivendo na pregação do evangelho, estavam fazendo aquilo e a graça estava sendo demonstrada. E o que produz a demonstração da graça? A alegria. Quer ver uma igreja triste? É uma igreja que não prega o evangelho. Porque a pregação do evangelho do trecho anterior promoveu conversão e ela promoveu a demonstração de graça. Se você está triste um dia, faça essa tentativa. Está cabisbaixo, triste? Telefona para alguém e prega o evangelho para essa pessoa. Eu duvido. Você pode me ligar depois. Depois que você fizer isso, você vai ficar triste. Porque a palavra de Deus diz que a nossa alegria está em revelar Jesus ao mundo. Ela traz essa verdade. Enquanto a graça estava sendo demonstrada, houve alegria. E o que essa alegria produziu? Produziu um incentivo. Ele incentivou os irmãos, porque naquela época não era fácil permanecer na fé, num império que dizia o seguinte: se você adorar outro Deus, se não César, você vai morrer, você vai ser preso, etc e tal. Não é igual a gente não, que a gente acredita que legal, pá, os adolescentes, os tweens, os jovens, legal, é uma curtição esse negócio de ser crente. Cara, você é crente em Jesus? Cadeia, chicotada, prisão, morte. Não é legal. Então, Barnabé faz o seguinte: irmãos, permaneçam firmes. Não desistam. Nós precisamos dessa voz no meio da igreja. Nós precisamos de filhos da consolação, da perseverança, do incentivo, do encorajamento em nossas comunidades. Nós precisamos de Barnabés e Paulos. Aqui que acontece que Barnabé, depois de ter feito isso com os irmãos, ele vai procurar Paulo. Ele fala: olha, a gente precisa de um Paulo aqui. Olha que loucura, Barnabé não se entristece pelo mover de Deus que está acontecendo ali. A gente vive num mundo de inveja hoje em dia. Não aconteceu, não foi eu, então não foi legal. Quer dizer, não é isso que Deus está falando. Barnabé fica alegre. E ele não só fica alegre, como ele vai buscar Paulo. Ele fala: não, tem que ter um cara igual Paulo aqui para ensinar esses irmãos a aprofundar suas raízes. Quer dizer, uma igreja que nasce na pregação, na obediência, como nós vimos, ela também, imitando a Jesus na pregação, ela também precisa de consolidação. Ela precisa de pessoas que acompanhem os novos convertidos. Ela precisa de gente que se disponha. Nós temos pouquíssimos irmãos aqui na nossa igreja que estão preocupados com os novos convertidos. Nós precisamos de mais pessoas que se preocupem, que encorajem esses irmãos que acabaram de crer em Jesus a permanecerem firmes. Por quê? Porque as lutas da vida vão vir, irmãos. O inimigo vai vir tentar roubar a sua fé, tentar roubar o seu testemunho cristão, tentar roubar a vida de Jesus na sua vida. Nós precisamos desses irmãos. Veja que eles não estão muito preocupados com o tempo. Eles permanecem 1 ano naquele lugar. 1 ano discipulando
ensinando os irmãos ali naquele contexto. E o que mais bonito acontece é que nessa consolidação, no final do versículo 26, diz assim: foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha que legal. Algumas pessoas acham que isso nasceu ali em Roma, em Constantinopla. Não, que nasceu aqui, em Antioquia. Numa igreja explicitamente missionária, que estava expandindo para vários lugares, nasceu ali em Antioquia. Por quê? Muito provavelmente como forma de zombaria dos próprios gentios, dos gregos. Tipo assim, isso aí são os cristãos, aí, eles vivem aí, eles pertencem a Jesus. Cristão significa pertencer a Jesus, ou pequenos cristos. Mas mais do que isso, eles só falam de Jesus. Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus para lá. É só Jesus que eles falam. É Jesus que é na vida, é Jesus na pregação. Eles só falam de Jesus. Esses são cristãos. É isso aí, esse pessoal que só fala de Jesus aí. Esses fanáticos aí que só fala de Jesus. Embora isso tenha sido muito provavelmente usado como zombaria, não como um elogio, os cristãos não deram a mínima para isso. Eles continuaram ouvindo, sendo ensinados, porque como fruto do ensino, havia a prática. E como fruto da prática, as pessoas de fora reconheciam aqueles irmãos como pertencentes a Jesus. Eu não sei se as pessoas hoje olham para nós e falam: esse cara é um cristão, só sai Jesus da boca desse cara. Será que as pessoas olham para nós e veem isso? Hoje, eles viam isso aqui, por quê? Porque eles estavam vivendo tão intensamente Cristo, que é o centro de toda a nossa fé, que eles foram apelidados de cristãos. E o que a reforma contribuiu, né? Como que a reforma contribuiu para isso, né? O que fica claro é que o principal elemento, né, norteador da reforma protestante, que é a palavra de Deus, obviamente, sola escritura, a Bíblia assumia então a autoridade máxima sobre questões de fé e prática. E dentro desse contexto, quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia só tem uma mensagem simples: Cristo é o Senhor de todas as coisas. Essa é a mensagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Solos Cristos, é só em Cristo que nós somos salvos, é somente Cristo que é o Senhor de todas as coisas. Há uma singularidade da pregação cristã, que está baseada até em João, ali no capítulo 14, quando Jesus diz aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa singularidade somente em Cristo assume aqui essa prerrogativa de salvação, por meio da fé em Cristo, não no que nós realizamos, mas no que Ele realizou por nós. E essa ênfase nas palavras, nas ações de Jesus, como parte central do enredo bíblico, começa a ser notada pelos de fora. Meus irmãos, que sonho seria sermos reconhecidos assim, hoje? Como temos sido reconhecidos hoje? Os irmãos que pregam poder pelo dinheiro, a prosperidade, o coaching, o não sei o quê, a igreja que é indiferente aos problemas da sociedade. É assim que às vezes as pessoas nos reconhecem. Como é que nós imitamos Cristo aqui? É pertencendo a Cristo, sendo pertencido por Ele, apenas por Ele, que a nossa igreja, que nós como igreja podemos resplandecer a Jesus. É falando abundantemente de Cristo, é agindo apenas como Cristo agiu. Qual que é o resultado dessa relação? Não sei se vocês podem ver ali, nesse trecho tem uma expressão muito interessante, que é levou para Antioquia, ali permaneceram por um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados, primeira vez de cristãos. Mas ele fala assim, muitos aqui, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. De novo, muita conversão. Lucas faz questão de mencionar novamente que fruto dessa ação da igreja, muitos se convertiam.
E depois do ensino, depois da intencionalidade em aprender como nos parecermos com Jesus, muitos, Lucas tem uma menção em outra tradução que diz assim, muitos se uniram a Cristo. Quer dizer, essa ideia de cristão não ser aquele apenas que tem uma Bíblia debaixo do braço, que fala muita coisa, mas não vive nada. Mas ao contrário, daqueles que ouvem os ensinos de Jesus e passam a viver de acordo com eles, a praticar aquilo que está sendo ensinado. E por último, nesse trecho, Ágabo prediz grande fome, e obviamente não menos importante, nesse movimento do nascimento da igreja de Antioquia, então, a abundante pregação do Evangelho, o levante como homens como Barnabé e Paulo para consolidar, para enraizar pessoas a Cristo, unir pessoas a Cristo, e agora também há a figura de profetas da igreja, que um deles aqui citado, Ágabo, que agora exercem os seus dons, discernindo tempos e modos, para que o povo de Deus seja abençoado. Ágabo chega com vários profetas e ele, numa das reuniões, segundo o texto bíblico, se levanta e a tradução aqui não é tão assim clara com relação aos significados, mas é mais ou menos assim, como se ele tivesse, literalmente Ágabo se levantou e sinalizava o Espírito que havia uma grande fome aconteceria no mundo romano. Em outras traduções, em todo o mundo, mas Lucas estava querendo dizer o mundo romano, né? Tem duas palavras para mundo no grego, essa palavra que é utilizada aqui. Há muito a se falar sobre esse respeito, né? Profetas é um ofício, é um dom, vamos dizer assim, do Novo Testamento. E nesse texto, pela primeira vez, aparece essa predição de fatos futuros. No caso, assim, só aparece 2 vezes no Novo Testamento nessa situação. Por exemplo, alguém que prevê fatos futuros. Tipo assim, olha, vai acontecer grande fome no mundo romano. Isso é a primeira vez em Ágabo, ele acerta, isso acontece, de fato. Mas uma ponderação aqui importante é que quem prevê fatos futuros no Novo Testamento, na sua grande maioria, são os apóstolos. Então você vai ver Paulo falando, se levantará o homem da iniquidade. João é o escritor do Apocalipse, dizendo questões assim de fatos futuros. Pouco se vê no seio da igreja profetas se levantando para predizer eventos futuros, embora isso tenha acontecido. Quando Paulo trata disso em Romanos, em Coríntios, Paulo vai falar então que a grande maioria dos profetas que se levantavam era para quê? Para dar significado, sentido e prática aos ensinos dos apóstolos. A Didaquê é um documento do 2º século, ele já tinha a preocupação de que com o surgimento de muitas igrejas e muitos irmãos apóstolos, houvesse algumas diretrizes de quem deveria ser considerado um apóstolo ou não. Os irmãos sabem muito bem que nessa Didaquê, alguns sabem, outros não, se não sabem, vou dizer, tinha um trecho que um profeta, por exemplo, para ser considerado de Deus, não podia passar mais de 3 dias numa casa, por exemplo, hospedado numa casa, usufruindo ali da comida, enfim, da hospitalidade dos irmãos, porque ele não era considerado uma pessoa que deveria abusar da hospitalidade da igreja. Né? Nada diferente dos nossos dias, né, gente? Tudo igual, né? Tudo igual, só outras figuras, só outras formas, né? De abusos, de controles, etc. e tal. Mas o cerne da fala de Lucas aqui é que nós precisamos, como igreja, uma igreja só avança, ela se estabelece na pregação do Evangelho, ela, enfim, nasce na pregação do Evangelho, ela se estabelece na exortação, na consolação, no ensino, na imitação de Cristo, e ela avança quando ela exerce os seus dons. A igreja é uma comunidade profética, meus irmãos. Nós somos uma comunidade profética. O que significa? Não é que o pessoal vai se levantar e começar a dar profecia que é o torto direito. A ideia é que a gente, ao compreender a palavra de Deus, a gente consegue apontar um caminho para a sociedade, para a humanidade. A gente consegue dizer o que a humanidade tem que fazer. Um dos prejuízos que a gente adota nesse processo, quando a gente
se posiciona de lados de política ou filosofias e etc., a gente perde a nossa voz profética que foi constituída aqui. Esse é o grande e terrível, a grande e terrível consequência de nós escolhermos lados de filosofias humanas, de posições políticas, é porque nós temos um único lado, meus irmãos, a palavra de Deus. Nós temos um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Ágapo prediz, e qual que é o resultado? Lucas está mais focado não na predição de Ágapo, mas no resultado. A igreja de Antioquia se move em amor e levanta uma oferta para a igreja de Jerusalém. Aqui há duas coisas interessantes e intrigantes aqui. Por que a igreja de Jerusalém precisa de oferta? Essa é a primeira pergunta intrigante. É uma igreja de Jerusalém que estava muito mais tempo estabelecida, uma igreja num lugar. E a resposta plausível para isso é obviamente fruto daquilo que aconteceu em Pentecostes. Quando houve a Atos 2, muitos judeus que estavam dispersos se achegaram ali e permaneceram na cidade. E vejam que os apóstolos viviam ali junto com o povo, eles vendiam suas propriedades, dividiam o dinheiro entre eles. O que foi acontecendo? As pessoas começaram a ficar sem fonte de renda, sem economicamente falidos ali. Então, quando veio essa fome, a igreja de Jerusalém estava sem recurso. Ela estava sem condições de se manter, porque ela já tinha dividido tudo, ela estava ali esperando ali o Messias voltar 50 dias depois, por causa de uma crença judaica. Então, enfim, isso promoveu uma questão social gravíssima em Jerusalém. Mas os irmãos de Antioquia, até como uma forma de gratidão, isso é muito bonito na comunidade de Antioquia, na comunidade cristã. Olha, foram eles que nos evangelizaram, né? Sabe o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, a gente compartilha com vocês as coisas espirituais, por que vocês não podem compartilhar as coisas materiais com a gente? Essa é o mesmo sentido aqui das coisas, né? Que está acontecendo aqui. Mas há um sentimento de gratidão muito forte aqui nesse processo da igreja de Antioquia, como resposta ao serviço dos irmãos. Gente, já está na hora da nossa comunidade começar a fluir mais nos dons. Esse é o convite desse texto aqui para nós. É a Ágapo fluindo nos dons. É a nossa igreja fluindo nos dons. É servindo um ao outro. Os dons servem para servir os irmãos, para servir o reino, não é para vanglória de ninguém. Uma outra coisa que aparece aqui que é interessante é que essas ofertas são feitas aos presbíteros. É a primeira vez que aparece a palavra presbítero no texto de Atos, que é a organização, os anciãos, aqueles que estavam ali substituindo ou continuando a linha apostólica, né? Tem um argumento aqui interessante, né, que beira o confronto da fé cristã, que é que a igreja protestante, ela perdeu a linha apostólica de sucessão de papas e apóstolos, etc. E a igreja verdadeira é a igreja do apóstolo São Pedro, que tem uma sucessão apostólica. Gente, eles não leram esse texto bíblico aqui. Porque quando os apóstolos morreram, quem continuou foram os presbíteros que haviam sido levantados. Quer dizer, a continuidade apostólica está nos líderes que os próprios apóstolos foram levados a constituir. A igreja começou a eleger homens fiéis, cheios do Espírito Santo, bondosos, como eram Barnabé, abertos para a obra de Deus, para que a obra de Deus continuasse. Os apóstolos foram morrendo e a igreja foi levantando geração após geração de homens que foram continuando a obra de Deus. Essa é a sucessão apostólica. Então, outra, a sucessão apostólica ela está mais voltada para a escritura em si, o que significa ser um presbítero, se tornar um presbítero, do que a própria raiz, vamos dizer assim, genética apostólica. Isso é um terrível retrocesso que a reforma veio combater. O que a gente nota
também aqui nesse terceiro trecho, quando Ágapo se levanta predizendo o futuro, a gente nota que havia uma centralidade de que os nossos dons devem ser questionados a partir da palavra de Deus. Então a reforma contribuiu para isso, para que quando a gente dá centralidade nas Escrituras, elas nos traz a realidade de que toda manifestação profética, ela deve e vai acontecer a partir do respaldo da Bíblia. Para que a gente não fique engodado, por exemplo, para mandar pix para profeta que dá profecia específica para nós. Porque é isso que tem acontecido hoje em dia. Ó, irmão, se você fizer um pix de R$10, eu vou te dar uma profecia aqui. Então, quer dizer, a Escritura é a profecia. E a interpretação e a aplicação dessa Escritura no discernimento dos tempos e modos que nós vivemos hoje é o ato mais profético que nós podemos realizar. Podemos prever eventos futuros? Isso é possível? Sim. Deus é dono do tempo e Ele pode revelar isso a quem Ele quiser. Mas qual é o objetivo de prevermos isso? Servirmos em amor. Não é, aquele cara ali, ele lê é a leitura de mão gospel, né? Olha, você vai ali, irmão, ele te dá um raio-x da sua vida, assim, revela tudo, da ponta do cabelo até a unha do pé. É claro que por alguns pix, né? Alguns valores compartilhados, etc. e tal. Quer dizer, totalmente fora da Escritura de Deus, da prática cristã. O objetivo do dom não é exaltar você, é fazer com que a igreja ame mais. Por isso Ágapo prediz uma fome. Para quê? Para que a igreja de Antioquia se preparasse e ajudasse a igreja de Jerusalém. Ela podia criticar a igreja de Jerusalém, dizer, vocês fizeram errado aí no início. Ela não critica, ela envia uma ajuda. É isso que está acontecendo aqui, é assim que nós devemos viver como igreja. A igreja imita Jesus quando ela exerce seus dons para servir a comunidade, não a si mesmo, e ao mundo. Os nossos dons servem ao mundo, meus irmãos. E tudo isso termina com manifestações de amor prático, que começa na igreja local, na comunhão dos irmãos e alcança todas as pessoas que estão ao nosso redor. As universidades, o Estado laico e todas aquelas coisas que nós falamos no início, foram questões vividas no seio da igreja que alcançaram a comunidade e beneficiam até hoje as pessoas. Toda vez que eu leio Bíblia, leio Paulo, leio os escritos, eu falo assim, gente, como as pessoas não conseguem compreender que foram os cristãos que deram voz às mulheres? Questões do nosso tempo. Jesus escolhe, em João 4, falar pela primeira vez que Ele é o Messias anunciado, que Ele é aquele descendente que viria da mulher para esmagar a cabeça da serpente, para uma mulher samaritana. As primeiras pessoas que viram, que souberam da ressurreição de Jesus foram mulheres. Jesus concebia discípulas no seu grupo, diferente de todas as pessoas ao seu redor. E vão dizer que a cristandade é machista? É absurdo isso. Pode ser quando alguém não imita Jesus, concordo. Mas se imitar Jesus, todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos direitos e deveres iguais. Somos iguais perante Deus. A mesa é um sinal disso. Nós vamos fazer um convite daqui a pouco para você participar da mesa. Ninguém vai chegar e falar para você, não pega disso aqui e tal. É a tua consciência que vai dizer se você vai participar ou não. Não sou eu. Eu não sou o mordomo da mesa de Deus. Eu sou aquele que chama você para se aproximar da mesa de Deus. Mas quem se aproxima com a sua consciência é você. Então, entenderam, gente? É assim que a gente vai viver. Portanto, 3 aplicações aqui para a gente terminar e partir para a nossa refeição no Senhor. Primeiro, pregue a palavra de Jesus. Meu irmão, abra sua boca. Quer seja tempo, fora de tempo, pregue a palavra de Deus. É assim que a igreja avança, é assim que a mão do Senhor vai estar conosco. Nós precisamos pregar abundantemente, seja em qualquer situação, falar de Jesus abundantemente.
Foi assim que esses irmãos plantaram a igreja de Antioquia. Segundo, seja um filho da consolação, agindo com graça e encorajamento nas suas relações. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser pacificadores e não promotores de conflito. Nós precisamos ser pobres de espírito e não orgulhosos. Nós precisamos ser aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Nós precisamos ser Barnabés e Paulo para a igreja. Irmão, se alguém vem falar uma fofoca para você, diz assim: irmão, eu não falo fofoca, eu não compartilho eu não falo do irmão quando ele não está presente. E quando eu falar com o irmão, mesmo que ele estiver presente, eu vou falar com doçura, eu vou falar com respeito. Meu irmão, quando você não dá ouvidos à fofoca, quando você é um pacificador, quando você é um encorajador, você promove a consolidação da igreja de Jesus. Seja um Barnabé, seja um filho da consolação, seja aquele que promove fundamento, perseverança, firmeza, não aquele que divide, aquele que promove contenda. E terceiro, exerça os seus dons, meus irmãos, é um convite a você. Exerça o seu dom na submissão ao Espírito Santo, à palavra de Deus, de forma abundante. Sirva a igreja com o seu dom. E por último, ame abundantemente. Seja uma resposta de amor na vida dos seus irmãos e daqueles que estão perto de você. É assim que nós imitamos a Jesus, e é só assim que nós vamos promover uma reforma na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso mundo. Amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Queria que você orasse nesse momento para que, de alguma forma, se você se identificou não valorizando a pregação do Evangelho, o livre exame e a livre pregação do Evangelho, você não tem pregado o Evangelho ultimamente, não tem falado de Jesus para as pessoas, peça perdão ao Senhor. Faça um compromisso de ser um daqueles que anunciam a palavra de Deus. Se você não tem sido um filho da consolação, um Barnabé, um Paulo, você tem sido mais um filho da contenda, da divisão, da discórdia, peça perdão ao Senhor nessa manhã. Peça ao Senhor que faça de você um filho da consolação para o seu povo. E por último, eu quero orar por aqueles que têm enterrado os seus dons, que não têm vivido os seus dons, talvez por mágoas, frustrações, dificuldades. Eu quero orar para que o Senhor reavive o dom que há em você, para que o seu dom sirva a igreja, para que a igreja imite Jesus, servindo ao mundo, servindo um ao outro, amando um ao outro. Eu vou fazer essas 3 orações. Eu espero que você seja alcançado por cada uma delas. Pai, a tua igreja está diante do Senhor, estamos diante de ti. Precisamos tanto nos voltar à pregação da palavra de Deus. Como nós temos negligenciado, Senhor, esta bênção, esta prática dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos. Pai, faz a tua igreja retornar à abundante pregação do Evangelho em todas as circunstâncias, seja dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, da sua escola, de onde estiver, que nós sejamos verdadeiros atalaias do Senhor Jesus, pregando abundantemente nesses lugares. Quando estivermos no Uber, quando estivermos em todos os lugares, Senhor, que o Senhor incomode, coloque em nós uma santa inquietação, Senhor, para que a gente compartilhe, ore pelas pessoas e fale de Jesus para elas, Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor levante em nossa comunidade filhos da consolação, Senhor, Barnabés e Paulo, Senhor, que são verdadeiros presentes à igreja de Jesus, para
consolidar, firmar a fé dos irmãos que estão vacilantes, Senhor, para encorajar os irmãos mais antigos, mais antigos na fé, que sejam ainda fervorosos, que sejam ainda abundantes nas orações, nos dons, Pai. Em nome de Jesus, levanta e nos transforma, nos torna Barnabés e Paulos para a Tua igreja, Senhor. E por último, Pai, acende a chama dos dons da nossa comunidade, Senhor. Ó Deus, todo aquele irmão que enterrou os talentos, que tem omitido os seus dons, que foi chamado pelo Senhor, assim como Ágabo aqui se levantou no meio da comunidade e guiado pelo Espírito, sobre a avaliação da palavra dos irmãos, ele proferiu ali as suas palavras que se cumpriram e que levaram a igreja ao serviço de amor, tanto a igreja de Jerusalém quanto a outras pessoas que precisaram de suporte naquela fome que atingiu aquele período, aquele tempo, Pai. Pai, assim também desperta o dom que há em cada um, mas, Senhor, que nós possamos servir em amor, sem procurar títulos ou envaidecimentos, para que o fruto deste serviço seja a igreja se parecendo mais com Jesus e transformando, Senhor, toda a nossa sociedade, transformando toda a nossa família, transformando, Senhor, todo o nosso mundo, Senhor. Assim como a reforma protestante contribuiu para tantas coisas que vivemos hoje, que daqui mais 500 anos o mundo possa olhar para trás e dizer: aqueles que se diziam cristãos, aqueles que Jesus estava em suas bocas, em suas ações, deixaram um legado de amor, de transformação, um legado de fé, de confiança, de solidez na vida de muitas e muitas e muitas e muitas famílias. Pai, em nome de Jesus, amém e amém.